Boa tarde, estamos começando mais uma Opinião do Meio-Dia pela Rede Opinião de TV, a TV da região. Você pode nos fazer perguntas, fazer comentários pelo telefone 3543-6400. Hoje nós vamos conversar com o prefeito em exercício de Araras, Carlos Alberto Jacovetti, da Rede. Boa tarde, Jacovetti. Muito obrigado pela sua presença aqui, por estar aqui conosco, para a gente conversar um pouco. A gente nem sabe direito sobre o que conversar, né, Jacovetti? Porque a situação de Araras é uma situação assim meio diferente, né? Meio esquisita, né? Boa tarde, Fritz. É sempre uma alegria estar aqui com você, né? O Fritz, que a gente tem como aí dos vereadores do tempo que o vereador trabalhava lá com o objetivo único do bem da cidade, e a gente tem você, um dos vereadores ícones, né, do nosso passado e do nosso presente, hoje aqui falando com a gente. É uma alegria poder aqui estar na casa aí do povo de Araras, para esse bate-papo que daremos sequência agora. Mas você perguntou, né, sobre o que falar. Eu acho que talvez aí a gente possa falar um pouquinho da crise que tivemos nas últimas 2 semanas, do abastecimento, que graças a Deus ela passou. Mas aí é você que é o entrevistador. Não, mas já que você deu a sugestão, primeiro eu quero agradecer as suas palavras a meu respeito, e eu devo dizer também, para ser justo, que a Câmara atual é bem atuante. Bastante. O pessoal lá trabalha para valer e vai atrás e procura e se interessa pelas coisas de Araras. É uma coisa muito patente, muito visível, né? E você, como membro da Câmara, está enquadrado nessas considerações. Quanto à sugestão de pauta, realmente a crise gerada no país inteiro não vamos chamar de greve dos caminhoneiros, porque greve legalmente é quando os empregados param contra o empregador. A paralisação, né? Vamos falar numa paralisação dos caminhoneiros, gerando um problema que está até agora aí tendo consequências, um governo fraco, que não sabia o que estava fazendo, foi apanhado de surpresa, negociou uma série de coisas que agora não está conseguindo cumprir, e a gente não sabe nem qual vai ser a consequência disso, se os caminhoneiros vão aceitar essa incerteza pacificamente, ou se vão reagir de alguma forma. De qualquer maneira, isso também teve reflexos no município, justo no momento em que você estava como prefeito em exercício. Como é que foi tudo isso para Araras? Foi, Fritz, o que ocorre é assim, né? Nós tomamos posse na segunda-feira, 2h30 da tarde. Aí nesse mesmo dia a gente fez uma reunião com os secretários, primeiramente para dizer, olha, o Jacovetti está chegando aqui por um período curto, a gente não sabia exatamente se era 40 dias, 30 dias, 45 dias, mas todos vocês ficarão aqui ajudando, que era a melhor e única atitude a ser tomada. Posso até dizer para você, teve no meu entendimento uma pessoa completamente irresponsável, numa outra cidade, acho que é outro estado, não me lembro o nome, que mais ou menos naquela mesma semana que eu assumi, lá assumiu e já tinha marcado a eleição. O interino, ele simplesmente demitiu todas as pessoas que era possível, né, dos cargos comissionados, e trocou todo mundo. Então isso seria uma grande irresponsabilidade, porque daí você é igual você dar uma pancada, né, na espinha aí de qualquer um. O município ele ficaria literalmente capengando com relação à possível administração dele. Então o pessoal entendeu também, colaborou, o próprio prefeito Pedrinho Liseu fez uma reunião anterior com o staff, pediu essa colaboração e a gente conseguiu fazer um processo tranquilo. Araras foi uma das poucas cidades que conseguiu preservar suas creches em funcionamento, com a qualidade da merenda. Araras foi uma das poucas cidades que preservou o itinerário dos ônibus, o serviço de ambulância, a guarda municipal andando e o tratamento de água do Saema. É sempre o momento de agradecer, um abraço ao nosso capitão Ilges e a todas as secretarias que se envolveram nesse episódio, que a gente fez algumas escoltas, inclusive, para Paulínia, para cidades da região, para transportar produtos do Saema, fizemos escolta para o gás, para o diesel. Por quê? No primeiro dia, quando anunciou a greve,
eu acreditei que a greve pudesse acontecer. Então, eu também quero aqui agradecer ao pessoal da usina São João, da usina Santa Lúcia e outras empresas que já disponibilizaram para a gente o combustível. Então, a gente deixou tudo preparado e a gente conseguiu atravessar esse período que espero que não mais aconteça no nosso país, que realmente ele foi preocupante, mas Araras ficou viva e funcionando nesse período, Fritz. Teria condições, vamos fazer uma pergunta hipotética, né? Você jogou na sorte contando com estoques que tinha, ou realmente se a coisa durasse, em vez de durar 10 dias, tivesse demorado 20 dias, como é que você teria sido? Fritz, a gente teria passado pelo seguinte: primeiro, houve uma redução em alguns serviços. O Carlos Serri, lá dos Serviços Públicos, foi o primeiro que já me ligou e falou: Jacovetti, eu já estou tomando uma providência aqui, estou cancelando o serviço de coleta de entulho. Então aí a secretaria pertinente já anunciou, foi para o rádio, foi para o jornal, que era para a população. Falou: olha, não coloca entulho nesse período. Por quê? Tínhamos que priorizar a coleta do lixo. Sim. Porque o lixo na casa ou na rua é vetor para que você tenha aí algum problema de saúde. Então isso já foi feito. Então foi uma contenção no gasto. No TCA, algumas linhas tiveram, vamos dizer assim, o período, né, de frequência delas foi aumentado. Então também houve uma redução. Nós deixamos tudo abastecido. Fiz aqui, é sempre um momento de agradecer o juiz da nossa cidade, o Dr. Antônio Hildebrand. Ele foi muito assim atencioso, entendeu? Nós pedimos uma liminar para que Araras pudesse, a gente fez o decreto de emergência e para que Araras pudesse sair com as suas viaturas para fora do município. Antônio César Hildebrand Silva, me perdoe, né? Eu falei metade do nome só. E isso também foi muito positivo. Então, todas as medidas possíveis a gente antecipou. Por isso que Araras sobreviveu nesse período. A gente teria ainda um estoque, sim. O que assustou a gente daí na última semana foi com relação aos produtos do Saema, que a gente que é fora do estado. Aí o Saema acabou comprando um pouco em cidades aqui, acho que em Bragança, outra em Santa Bárbara, com escolta, a gente foi até lá e conseguiu trazer. Mas no demais a gente estava bem aí abastecido, tínhamos reservas e tínhamos as empresas, que aí eu tinha deixado isso como último recurso, que pelo menos para ambulâncias e para guarda a gente tocaria pelo menos mais uma semana a 10 dias. Então a gente tomou as medidas que precisava, viu, Fritz? Em conjunto com todos os nossos secretários e diretores. Agora, uma coisa é verdade, né, Jacovetti? Araras, vamos dizer assim, em toda essa encrenca, acabou ainda tendo sorte pelo seguinte: se o presidente da Câmara em exercício, naquele momento, fosse um vereador sem nenhuma experiência do Executivo, o problema teria sido muito maior, porque essa pessoa, por mais boa vontade que tivesse, ia apanhar feio. Sim. Agora, você já foi vereador, você já foi secretário de Serviços Públicos Urbanos, você já foi vice-prefeito, você já exerceu a prefeitura substituindo o prefeito antes, então você é engenheiro civil, que também é uma profissão correlata com muita coisa que tem a ver com gestão pública, ou seja, nós tivemos sorte de, nesse momento, ter como presidente interino da Câmara para assumir a prefeitura uma pessoa com essas qualificações suas. E isso aí ajudou, sem dúvida, para ter alguém na cabeça, digamos, da coisa, para coordenar tudo isso com conhecimento de causa. Ô Fritz, obrigado aí pelo carinho das suas palavras. Não, mas é um fato, é realidade. Eu tenho uma experiência de vida aí interessante, né? Tudo que eu já passei. Quando o Dr. Brambila ficou doente, justamente, né, aquela doença complicada, eu fiquei à frente do município 30 dias, então eu tive essa experiência de dar manutenção no que vinha acontecendo, né? No caso recente, vamos falar assim em termos de grupo político, eu não sou do grupo político que ganhou a eleição junto com o prefeito Pedrinho Liseu. Então muita gente tinha uma expectativa em eu chegando ali eu fosse fazer uma série de mudanças. Mas, poxa, como eu falei no começo, a responsabilidade nesses momentos, ela tem que pesar mais alto, né? Vamos dizer, pesar mais, né? Ou atingir mais alto.
E a gente manteve isso e fizemos um governo aí de transição sem grandes alardes, mas assim com alguns cortes, né? Até outro dia eu falei que provavelmente eu ia ganhar o prêmio de o malvado do mês, porque fiz algumas medidas amargas, difíceis de serem tomadas, mas necessárias. No caso, a questão da água, né, que teve esse ajuste. No caso de alguns setores ali que precisava fazer algum enxugamento, eu fiz. E o fato de eu não ter contratado ninguém nesse período é que chamou atenção, porque eu não estava ali pensando em nada politicamente falando. Eu estava ali pensando em fazer o melhor para a nossa cidade que eu nasci, devo tudo a Araras, minha família daqui, todos os meus trabalhos aqui. Então, de fato, né, como o slogan nós temos aí hoje, eu amo Araras. Muito bom. Bom, até porque se previa inicialmente que esse período de vacância de um prefeito eleito seria meio curto. Depois é que se acabou descobrindo que o Tribunal Eleitoral não tem mais datas para esse ano e que provavelmente essa eleição suplementar vai ser só no começo do ano que vem. Então não teria cabimento trocar todo o secretariado da prefeitura por uma questão de 30 ou 60 dias. Certamente, se você vier a ficar à frente da prefeitura por 8 meses, 10 meses, você vai ter que dar a sua cara à administração. Mas aí também nós entramos numa outra polêmica. Quem vai ficar na prefeitura, se o vereador Pedro Eliseu, que está licenciado, volta e assume a presidência da Câmara, é ele que vai para a prefeitura, ou como você já está lá como presidente da Câmara interino e assumiu a prefeitura, fica você e não assume o Pedro Eliseu pai? É toda uma situação meio confusa, né? Fritz, você tem razão. Vamos dizer, algo que nunca aconteceu na cidade. O nosso entendimento é que justamente eu sou apenas o vice-presidente da Câmara. Então o entendimento é que o presidente retornando, ele que deverá assumir o cargo. Esse é o nosso entendimento. Mas com relação aos outros detalhes que você falou, em relação até aos secretários, muitos dos secretários eu os conheço de longa data. Muitos são meus amigos, independente de ser partido A, B ou C. Eu diria para você que mesmo que numa eventualidade eu tivesse que ficar um período maior, eu acho que a imensa maioria ali seria mantida. Então eu não tenho essa preocupação também, viu, Fritz? Porque eu conheço o trabalho da maioria deles e tenho uma grande afinidade com eles. Vamos dizer, esse é mais ou menos a marca do Jacovete na política. Eu sempre fui considerado independente e sempre tive um relacionamento bom com as pessoas dos diversos grupos políticos, né? E nesse momento, Fritz, eu imagino que você tem que deixar a política, ou dizer o seguinte, que a melhor política nesse momento é a política dos números, para que a cidade seja conduzida baseada em número, pensando lá no futuro. E os números requerem uma economia, uma austeridade muito grande. Quanto a essa dúvida que eu coloquei, Jacovete, vocês estão fazendo alguma consulta, algum órgão eleitoral para ver como é que vai ficar isso? Então, ontem nós nos reunimos, né, inclusive aqui dar um abraço na nossa presidente, a Anete Monteiro dos Santos Casagrande, que está à frente agora do Legislativo, justamente para que seja feito o que a lei preconiza. Porque você imagina, por exemplo, o seu Pedro volta e a gente entende, não, o seu Pedro voltou, mas voltou, agora quem está lá é outro que está lá em cima, seu Pedro fica aqui. E de repente a Justiça Eleitoral falou, mas pera lá, vocês agiram errado. Ou a gente faz o inverso. Então é uma situação que nós temos que estar assim, muito bem embasados juridicamente, e tanto o jurídico da Câmara como o jurídico do Executivo, né, da nossa Secretaria, estão conversando e pegando todos esses meandros aí, para que a gente faça tudo direitinho. Por quê? Qualquer escorregada que a gente der, a gente sabe que alguns grupos políticos já vão tentar entrar para destituir, para melar, ou seja, tem também bastante gente aí que não está muito preocupado com a cidade, só está preocupado em projeção política. O que eu acho nesse momento extremamente lamentável. Mas a decisão que será tomada será embasado na lei. E a gente vai ter isso certinho durante a semana que está por vir.
Na realidade, acho que tanto a assessoria jurídica da Câmara quanto a da Prefeitura não deve ter lá muita condição para dirimir essa dúvida. Eles vão ter que recorrer... Vai ter que estudar, pesquisar... Vão ter que recorrer à justiça eleitoral, sem dúvida. Isso porque senão vai ser... Fato novo, né? É um fato completamente novo. Você falou da sua independência, falou de não ser alinhado ao grupo político do Pedrinho Eliseu. Durante a sua trajetória na Câmara... Não, desculpa. Eu disse que eu não disputei a eleição juntamente com o grupo do Pedrinho Eliseu. Sim. Mas eu estou, assim, bem alinhado, porque eu considero que é o melhor para o nosso município, para a nossa população, eu estar justamente alinhado para continuar com esse processo. Sim, viu? Tudo bem, mas enquanto você estava na Câmara como vereador, havia também, você sabe disso, né, uns buchichos aqui ali, o Jacovete está muito bonzinho, o Jacovete foi eleito por um outro grupo e agora ele não está fazendo oposição. Havia uma expectativa. Como é que ficou isso aí? Havia uma expectativa que eu seria o maior opositor ao governo, justamente pela minha experiência. Eu já havia disputado uma eleição justamente contra o senhor Pedro, uma eleição contra a esposa do Pedrinho, a senhora Gabi. Mas veja, a minha vida é essa. Eu nasci para construir, eu nasci para fazer as pessoas felizes, não para destruir as pessoas. E você vai ver que teve uma série de votações lá que era 10-1. Era só a minha maneira de pensar. Por quê? Como eu já tive ali no Executivo, eu tenho aí uma pequena experiência, mas é uma experiência importante para tomar as decisões. Eu considero que todo e qualquer projeto que você obriga o Executivo a qualquer coisa, qualquer projeto que você obriga o Executivo a gastar dinheiro, o vereador não pode fazer. Porque é fácil você fazer uma lei lá embaixo e mandar a responsabilidade para o prefeito cumprir, num período que mal se cumpre as obrigações. Existe também, Fritz, de alguns anos para cá, algo que tem um grau de positividade muito grande, que são os ministérios públicos atuando em cima do Executivo. Porém, nesse período aqui, nos últimos, eu diria para você, de 2014 para cá, 2015 para cá, muitas decisões do Ministério Público dão um impacto enorme no caixa do município. Com relação ao chamado desvio de função, para dar um exemplo, às vezes o Fritz prestou um concurso para ser servente. Você começou a varrer lá a rua tal, lá no determinado, lá por exemplo no aterro. De repente, um belo dia você aprendeu a dirigir o caminhão, ou dirigir a máquina, ou você já sabia, um belo dia alguém lá faltou, você começou a dirigir a máquina. E você passou a ser o operador de máquina nos últimos 20 anos. O Ministério Público simplesmente diz o seguinte: olha, isso é ilegal. Então você tem que pegar esse operador de máquina, voltar para que ele vá varrer a rua e fazer um concurso para o operador de máquina. E isso dava um universo aí de cerca de 400 pessoas. Então isso está sendo feito, mas o Caixa não aguenta isso. Então nós temos que tomar uma atitude, que o prefeito que tomar essa atitude, provavelmente ou certamente, vai ser incriminado judicialmente. Vai ser acusado de improbidade administrativa. E eu estou fazendo isso. Por quê? Como que eu vou gastar mais dinheiro se eu não tenho para gastar? Então é um momento muito complicado, por isso que eu disse, né? Eu vou ter o título de ser uma pessoa malvada, mas eu vou tomar as decisões que forem cabíveis, mesmo que seja mais uma semana, mais um mês, que a gente não sabe o que vem pela frente, mas alguém tinha que fazer isso. E eu vou fazer, Fritz. Não é afronta de jeito nenhum pedir uma reunião, vou conversar no Ministério Público a semana que vem. Por quê? Eu aprendi lá em casa, né? Se você tem contas a pagar do mês passado, no mês que vem, você tem que reduzir o máximo possível para você ir saudando justamente essas contas passadas. Então as atitudes, elas virão, Fritz, né? O que vem depois disso, eu realmente não sei. Mas quando eu tomei lá a atitude de justamente fazer a questão da água, eu fiz, anunciei, e está aí. Depois de uma semana chegou a representação do Ministério Público dizendo porque não tínhamos feito. É difícil, Fritz, mas eu vou fazer. Por falando da água, vamos explicar a história da água no segundo bloco, porque a opinião do meio-dia de hoje,
está conversando com o prefeito em exercício de Araras, Carlos Alberto Jacovetti. Vai fazer um intervalinho e a gente volta já já falando do aumento das tarifas do SAEMA. A gente volta já já. Você poderia me dar um minuto da sua atenção? Claro! Mas antes, eu quero te passar as ofertas sensacionais do Savenhago. Sério? Uma melhor que a outra. Óleo de soja leve, 2,68. Açúcar cristal Guarani, 5,95. Café Vasconcelos, 7,89. Arroz 4R, 7,98. Colchão mole, só 17,25 no nosso cartão. Pergunta mais ofertas. Savenhago, quem gosta compartilha. Compre também pelo site. Com a opinião do meio-dia de hoje, conversando com o prefeito de Araras, o Carlos Alberto Jacovetti, da Rede. Carlinhos, nós deixamos no ar a história do SAEMA. O ano passado, embora a cooperativa, qual é o nome mesmo? É a Ares PCJ. A Ares PCJ. É a agência reguladora. A agência reguladora ter determinado o aumento da tarifa de água o ano passado, o prefeito Pedro Eliseu não aumentou a tarifa. Esse ano, de novo, a agência determinou o aumento e logo em seguida o Ministério Público, a promotoria, já interpelou a Prefeitura por que a Prefeitura não estava fazendo. E aí você mostrou que não, dessa vez nós fizemos, está aqui. Explica essa história para a gente. Veja, Fritz, o que acontece? A mudança no valor vamos dizer assim, da conta de água, da tarifa de água, ela é uma atribuição também do Executivo. E ele deve ponderar justamente o equilíbrio da empresa, a inflação, a determinação da agência, mas ele também pode verificar como que está a situação naquele momento do bolso, vamos dizer assim, do cidadão. É evidente que toda vez que você pratica um reajuste, você melhora o bolso, vamos dizer assim, no caso do SAEMA. Você melhora o caixa do SAEMA, sem dúvida nenhuma. Mas para o bolso do cidadão isso é ruim. E o inverso é verdadeiro. Quando você não pratica o reajuste, para o bolso do munícipe é muito interessante, porque está todo mundo com dificuldade de pagar as suas contas. Então, se você não subiu, bom, ele vai ter menos dificuldade de pagar. Mas, às vezes, depois de 1 ano, 2 ou 3, aquilo acaba impactando no caixa do município. E essa decisão agora a gente tomou porque, embora não fosse o momento, em função de tudo que está acontecendo no próprio país, mas eu considerei que tinha que ser tomada. Essa decisão da Ares, Fritz, eu acho que ela veio agora, se não me falha a memória, em março. Então, vamos dizer, você tem todo um período de tramitar no jurídico da prefeitura, nas outras secretarias. Então, quando ela chegou ali, a gente já conversou e já tomou a decisão. Que ela só não foi uns dias antes em função daquela loucura que estava, e da crise de abastecimento. Senão ela teria sido tipo 3 ou 4 dias antes. Mas a decisão foi tomada. Então, para dizer aqui, em defesa, às vezes, do Poder Executivo, que às vezes não toma uma medida de mudar um preço, tem muitas vezes, a sua motivação. Por exemplo, alguns anos atrás, a gente deveria ter subido a passagem um determinado valor. Não foi, porque você lembra que estava aquela insanidade em São Paulo, aquela quebradeira, tudo parando. Então, quem está no Executivo, ele também pensa nisso.
E aproveitar só aqui, Fritz, para fazer um elogio ao comando da Polícia Militar do Estado, a Polícia Federal, que com todas essas paralisações, aglomeração de muita gente para o Brasil todo, você pode se dizer que o conflito foi muito perto do zero, muito pequeno. A polícia ela foi brilhante nas suas ações, que quando realmente precisou desobstruir as refinarias, ou o Porto de Santos. Aí o que ela fez? Ela não veio para um confronto. O que ela fez? Ela mostrou que se tivesse que ter um confronto, ia ser algo muito forte. Porque daí o efetivo que chegou em cada lugar desse fez com que aqueles manifestantes, diferente do movimento dos caminhoneiros, vissem que a coisa ia complicar. Então eles liberaram. Então é sempre o momento de agradecer às forças de segurança que o fizeram, né? Como você disse no começo, o governo não acreditou que fosse chegar nisso, mas as forças de segurança, no meu entendimento, elas foram brilhantes, porque o país ficou próximo de um estopim e gerar uma coisa muito difícil, né? Mas vamos falar as coisas, voltar aqui para nossa cidade. Mas ainda ficando nesse assunto, a gente também não pode deixar